Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a tristeza do estado da mídia tradicional socialista aqui no Brasil. Meu amigo, chega a dar pena do Estadão, cara. O Estadão demitiu aquele fotógrafo que fez essa foto do Alexandre de Moraes mostrando o dedo lá no jogo do Palmeiras e coisa e tal, né? Você lembra, a gente isso aí explicou, deixou muito claro, né, que o Alexandre de Moraes sentiu demais a Lei Magnitsky, né? Ele quis provar que não estava nem aí, que tá tudo tranquilo, vou no jogo e coisa e tal, e aí mostrou o dedo lá, né, virou o passarinho, como o pessoal diz, né? E daí o fotógrafo tirou essa foto que acabou sendo uma foto muito impactante, viralizando muito e coisa e tal. E aí o Estadão demitiu o fotógrafo que fez essa foto. Não é a primeira vez que isso acontece não, tá? Teve perseguição também contra outras vezes, outras reportagens do Estadão. A Andresa Matais, que era a chefe do Estadão na sucursal de Brasília, foi perseguida pela esquerda porque ela fez aquela reportagem da dama do tráfico que visitou o Flávio Dino, vocês lembram dessa história? Teve também a Gabriela Biló, que fez aquela foto logo no início do governo Lula, que mostrava o Lula ajeitando a gravata e um tiro aqui, um vidro quebrado aqui, né, como se ele tivesse sido atingido e não sei o que lá. E ela também não chegou a ser demitida, mas também sofreu uma série de críticas por esse negócio. Vamos entender esse caso aqui, porque isso mostra como é que a mídia tradicional socialista simplesmente não tem mais força nenhuma no país, né? Essa notícia foi sugerida por Aspone, quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Estadão demitiu o fotógrafo que flagrou esse gesto de Moraes. O cara tirou uma foto que é uma foto fantástica, uma foto para ficar nos anais da história. Certamente nossos netos vão ver essa foto aqui quando estiverem aprendendo sobre a história do Brasil, sobre esse período conturbado que nós estamos vivendo no Brasil neste momento, né? Enfim, ele trabalhou no jornal por 23 anos, com foco em cobertura esportiva. Então, ele é um cara que não é da área de política, né? Mas ele estava no jogo do Palmeiras, né? Tirando fotos lá, e aí foi demitido pela Folha de São Paulo agora. Aqui, ó. O fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, foi desligado do jornal Estado de São Paulo. A demissão ocorreu exatamente uma semana depois dele registrar o momento em que o ministro do STF fez um gesto obsceno a torcedores durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras. A partida foi realizada no dia 30 de julho, justamente na data da saída da questão lá da Lei Magnitsky. E, de novo, o Alexandre de Moraes queria demonstrar que estava tranquilo. Não, tô tranquilo, aconteceu nada, não mudou nada. Eu vou no jogo, ver o jogo hoje, não sei o que lá e coisa e tal. E dá para ver claramente pela foto que ele não está tranquilo, né? Ele claramente está preocupado com a coisa, está realmente desequilibrado, né? Não só pelo dedo, mas pela fisionomia do cara, né? Com a cara meio inchada, que dá para ver que ele tá assim mal fisicamente, né? Enfim, o gesto foi feito em resposta à provocação de corintianos. A foto foi captada por Alex Silva durante o aquecimento dos jogadores, né? Bom, se ele vai num estádio público, ele devia saber que todo mundo vê o que ele está fazendo, né? A imagem circulou amplamente nas redes e coisa e tal. O Estadão disse que a demissão do fotógrafo já estava prevista, que foi mera diminuição de pessoal. O Estadão afirma que a demissão do Alex Silva já estava prevista como parte de um processo de reestruturação do setor de fotografia. Em nota ao Metrópolis, o jornal alegou critérios exclusivamente administrativos para dispensa. É lógico, eles jamais diriam que demitiu o cara porque Xandão pediu pra gente, né? Xandão ligou pra cá, reclamou, o pessoal do PT ligou pra cá, reclamou, e a gente teve que demitir o cara, né? Eu acho muito curioso dessa história, porque você lembra de uma época do governo Bolsonaro que a imprensa inteira criticava Bolsonaro o tempo todo por coisas absurdas, muitas vezes sem sentido algum, e o pessoal reclamava que está sendo censurado, porque o Bolsonaro reclamava do jornalista, falando, não, que o jornalista faz tudo fake news e não sei o que lá. Está me censurando, dizendo que eu fiz fake news. Agora, no governo do amor, no governo do Lula, o jornalista é demitido, o fotógrafo é demitido, fez uma foto errada, é demitido. Tá mais do que na cara que isso aqui aconteceu por pressão, seja do STF, seja do governo Lula, seja da militância esquerdista. O pessoal não ficou satisfeito, porque, como eu falei, isso daqui explicitou, foi contra tudo que o Alexandre de Moraes pretendia. Ele achava que ia demonstrar tranquilidade lá no estádio e coisa e tal, e acabou sendo exatamente o contrário, né? Ele demonstrando nervosismo, demonstrando inconsequência. E, de novo, isso aqui não é um caso isolado, não. Vocês lembram logo que o Lula tomou posse, que teve essa foto da Folha de São Paulo? Isso daqui foi logo no início do governo Lula, né? Aqui, ó, 19 de janeiro de 2023, né?
Foco de Lula na presença militar no Planalto é recorde, não sei o que lá, e tinha essa foto aqui do Lula ajeitando a gravata e um tiro, né, como se tivesse um tiro numa vidraça ali, né? E isso, os petistas ficaram, não que não pode, não sei o que lá. A Gabriela Biló, que é a jovem fotojornalista, ela fez essa foto. Na imagem dela era uma coisa positiva, mostrando que o Lula foi alvejado, mas sobreviveu, não teve problema, ele conseguiu resistir, não sei o que lá. Enfim, no entanto, acabou que ela ficou meio escamoteada lá na Folha de São Paulo. Ela não chegou a ser demitida, mas foi muito criticada, foi colocada ali de... Aqui, ó, fui intimada a me explicar sobre a minha foto, fato curiosíssimo, aceito o desafio, né? E, ou seja, é o que eu falo para vocês, na época do Bolsonaro, não tinha isso. Isso aqui é censura. Você ameaçar a demissão, você exigir explicação de alguma foto e coisa e tal. O Bolsonaro dizer que jornalista fala merda, cara, jornalista fala merda pra caralho, principalmente no governo Bolsonaro, critica pra caramba, né? Aqui, isso daqui é censura. O cara perdeu o emprego dele, pô. Ele fez uma foto que chamou atenção e perdeu o emprego, sendo que a foto é real. Não tem nada de desinformação, de coisa aqui. É foto real. Realmente o Alexandre de Moraes estava chateado e fez esse gesto. Se o Alexandre de Moraes fosse esperto, ou não teria ido no jogo, ou teria tomado cuidado de pelo menos não demonstrar o nervosismo dele, né? Outro caso, vocês lembram dessa reportagem que teve no final de 2023? Quem é Luciane Barbosa, a dama do tráfico recebida por 4 assessores de Flávio Dino, né? Foi um escândalo na época, a gente falou muito sobre isso. A mulher ela é casada com um cara de uma facção criminosa lá no Amazonas e foi várias vezes no gabinete do Flávio Dino e coisa e tal, teve lá com um monte de gente, se encontrou com um monte de gente e, enfim, a reportagem foi grande, coisa e tal. Aqui, essa aqui é a dama do tráfico, né? E ela é casada com o Tio Patinhas, que é o nome do traficante lá, que está preso, está na cadeia. Ela, inclusive, é investigada por associação ao tráfico de drogas, né? E aí, isso daqui, na época, teve um impacto muito grande, coisa e tal. Adivinha o que aconteceu? A Andresa Matais, que é a chefe da sucursal, ou era a chefe da sucursal do Estadão lá em Brasília, foi demitida por conta disso. Olha aqui, o Cafezinho diz que não porque denunciaram que jornalistas, que pessoas que trabalhavam com ela estavam sofrendo assédio sexual, assédio moral, não sei o que lá. Mas era tudo mentira, não teve nada disso, mas o Estadão demitiu ela, por quê? Porque o governo Lula não gostou, a pressão do governo Lula. E aí que eu falo para vocês, né, como é que esse pessoal reclamava do Bolsonaro, que tudo que o Bolsonaro falava era criticar os repórteres, mas nunca fez ação nenhuma de demitir, de pedir para jornal demitir pessoas. Então essas são as duas coisas que você tira dessa história da demissão do fotógrafo lá do Estadão, né? Primeira coisa, a hipocrisia desse povo. Não porque Bolsonaro censura a mídia. Não, Bolsonaro nunca censurou ninguém. A mídia continuou falando mal do Bolsonaro. Ele ameaçou, falou que ia tirar a concessão da Globo e não sei o que lá, criticou, mas nunca fez nada de verdade, né? E no caso aqui do PT, não, meu amigo, tu fez uma foto que não é legal, tu fez uma reportagem que o PT não gostou, eles vão lá e mandam demitir na hora. Isso sim é censura de verdade, isso é uma ditadura de verdade que a gente está vivendo agora. Além disso, tem uma outra mensagem nessa história toda, que é justamente como é que a mídia tradicional socialista virou meramente uma, digamos, uma seção de relações públicas do governo, né? Só fazem coisa para o governo. Quando dá um mijozinho fora do pinico, pronto, acabou, né? A mídia, que houve uma época, tinha o papel de cutucar os entes públicos, criticar os políticos, que é um papel fundamental para a democracia moderna. A democracia exige que a mídia esmiúce a vida de políticos, questione políticos. Por quê? Porque políticos são pessoas poderosas. No momento que você tem uma submissão desse tamanho, que alguém tira uma foto errada e é demitido, ou seja, o que você está vendo aqui é que os jornais tradicionais viraram uma repartição de relações públicas do governo. Não podem fazer mais investigação, não podem fazer mais nada. Tudo que eles fazem é obedecer ordens, né? Lembra também do caso do Glenn Greenwald com a Vaza Toga 1.0, em que ele recebeu todo o material lá do Eduardo Tagliaferro, publicou algumas coisas, depois parou de publicar. Não teve demissão na época, mas eu tenho certeza que teve muita ameaça ali. Ou seja, é por isso que eu digo para vocês, por que a gente está crescendo? Por que a internet está crescendo? Porque cada vez mais você vê denúncias na internet, né? Por mais imperfeita que seja, por mais que de vez em quando tenha mesmo denúncias falsas, tenha fake news de vez em quando, a verdade é que aqui você tem o papel fundamental que um dia foi da imprensa de denunciar políticos, de cobrar figuras públicas, de apontar o dedo na cara dessas figuras públicas e cobrar pelo que elas fizeram. O jornalismo tradicional,
o Globo, Folha de São Paulo, Estadão. Houve uma época que eles faziam esse papel. Hoje em dia estão acovardados, viraram capacho de governo, viraram capacho dos políticos, viraram capacho do Alexandre de Moraes. É muito triste isso, eu fico triste com isso, tá? Porque eu tenho certeza que tem bons repórteres no Globo, tem bons repórteres da Folha de São Paulo, mas que por obediência cega ao esquerdismo, ou porque tem um ódio incomensurável do Bolsonaro, ou por que quer que seja, o pessoal se submete ao governo. E no momento que ele se submete ao governo, aceita ficar sem criticar o governo, aceita que a demissão do fotógrafo aqui, não, foi uma mera administração. Uma semana depois da foto, tu faz uma mudança de administração e demite o cara? Para com isso, conta outra, meu amigo. Não tem esse papo não, cara. Daqui a pouco o cara tá aparecendo no inquérito das fake news, lá o Xandão bota o cara que tirou a foto no inquérito das fake news, porque é fake news tirar a foto verdadeira dele, se é uma foto ruim pra ele, né? Então, tá mais do que na cara que viraram uma massa de gente subserviente ao governo, incapaz de botar o dedo na cara desse pessoal e acusar de alguma coisa. É por isso que nós aqui na internet estamos crescendo. E vamos crescer cada vez mais. E mesmo que o Xandão bloqueie todo mundo, demita todo mundo, proíba canais de todo mundo aqui no YouTube, eu tenho certeza que vai continuar crescendo, porque isso é um imperativo democrático. Pessoas precisam denunciar o que os poderosos estão fazendo. A democracia requer isso, a sociedade brasileira requer isso. Então, o Xandão pode demitir o cara do estado de São Paulo lá, mas só saiba que o Estadão está ficando cada vez mais com a cara de repartição pública de obediência cega ao governo Lula. Não está ajudando em nada a causa do Alexandre de Moraes, está, no final das contas, acabando desmerecendo o próprio Estadão, que já foi uma época uma mídia relevante aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.